Walter, você, quando cita aí, né, vários que foram mafiosos que foram detidos e extraditados agora recentemente, o próprio tá aqui, né? O Matteo Messina Denaro, preso em janeiro, após passar 30 anos foragido. Sem tirar o pé da Sicília, hein? Isso. Isso é que é controle de território e controle social. Ninguém delata. Ninguém delata. Ele estava envolvido também na morte do Giovanni Falcone, né? Sim, não só na morte dos dois magistrados, Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, do 23 de maio de 92 e 46 dias depois do Paulo Borsellino, mas de uma coisa assim de tirar lágrimas. Um menino de 12 anos de idade, que também se chama Mateu, foi sequestrado, ele fazia hipismo, foi sequestrado. Por quê? Porque o pai se tornou um colaborador de justiça. Esse instituto é primordial, fundamental na Itália, que quebrou a lei do silêncio, e que no Brasil já foi avacalhado, vamos deixar bem claro, avacalhado. Esse instituto fundamental que deu à Itália o poder de combater as máfias, as máfias, esse menino foi sequestrado porque o pai, que era um mafioso, fez delações. Então, esse menino foi sequestrado, a ordem mafiosa que ele, em juízo perante o tribunal, negasse, dissesse que deveria dizer que foi forçado a assinar aquela documentação, aquela delação, e ele manteve a delação. E o filho foi morto e o corpo, por ordem do Matteo Messina Denaro, foi dissolvido em ácido sulfúrico. É impressionante. É importante você citar isso, porque acabou que não é culpa dos filmes, né, nem da literatura, mas se romanceou muito, né, essa questão da máfia. Né? Mas eu queria voltar para esse refúgio que o Brasil se tornou de todo tipo de criminoso. Né? Então, citando aí esse que você acabou de mencionar, o Matteo Messina Denaro, o próprio Tommaso Busquetta. Me fala um pouquinho da tua... Olha, eu tenho atenção para o seu vício da Globo, hein? Okay. Lembra que o Busquetta no Jornal Nacional era chamado de Busquetta. Era feio falar Busquetta no Jornal Nacional, né? Então, falemos Busquetta, tá bom. Obrigado pela correção aqui. Não foi correção, foi brincadeira, hein? Vamos aproveitar o gancho para... Eu queria voltar para o teu livro, antes que a gente não tenha tempo de falar sobre ele, até porque a gente separou aqui uma série de imagens importantes também, históricas, que constam do livro, e que tem o prefácio aí do Fernando Gabeira, que já esteve conosco aqui diversas vezes. Ele até escreve no prefácio que você, respaldado por sua prática de combate ao crime organizado, também por seus estudos em direito penal, conseguiu aprovar uma importante lei no governo Fernando Henrique. Fala um pouquinho dessa lei, fala um pouquinho do livro. É um olhar, está ali escrito, né? Um olhar pessoal sobre a longa e sangrenta história da máfia. Por que um olhar pessoal? Explica para os nossos espectadores, por favor. Walter. Bom, seria muito atrevimento da minha parte diante de bibliotecas e bibliotecas de livros, de estudos, de pesquisas sobre a máfia siciliana, a Cosa Nostra, que foi a que eu escolhi, embora toque nas outras, para fazer paralelos com o Brasil e depois explico por quê. Então, é um olhar pessoal, porque eu não tive essa pretensão de escrever um livro para eles, para italianos, embora esse livro vá ser publicado lá, porque eles têm interesse exatamente nesses elos que se faz da parte transnacional. Eu aproveitei muito, e tem muita coisa no livro, da minha experiência internacional, dos convites que me vieram, quer dizer, na parte principalmente da criminalidade transnacional. Então, é um olhar muito pessoal, onde eu vou
colocando as coisas e vão mostrando que a Sicília também está no Brasil, como o Brasil também está na Sicília, com relação à Cosa Nostra siciliana. Mostro, por exemplo, o poder, a potência disso. A lembrar, isso é um dado histórico, tem nos livros, que onde se deu o desembarque das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial foi pela Sicília e com o auxílio da máfia, né? Isso é histórico, isso é comprovado. Então, a força da criminalidade organizada, e se viu muito essa força na Covid, tá? Durante a pandemia, onde famílias na Sicília ficaram em desespero, famílias em outros lugares sob influência da 'ndrangheta calabresa, da camorra napolitana. Então, de repente, esse pessoal começou a emprestar dinheiro, e lá não precisa fazer uma escritura pública de garantia, por exemplo, de hipoteca, nada. Se a pessoa dá a casa em hipoteca, fala, olha, se eu não pagar, fica aqui com a minha casa, não precisa de ação judicial, não precisa de nada, né? E a própria evolução que foi colocado da máfia, a máfia antes usava muito a metralhadora, hoje usa o mouse e a telemática. Então, tem todas essas ligações das reações dos bancos, como se lava dinheiro internacionalmente nos bancos, tem todo aspectos pessoais. Por quê? Porque eu usei as comparações. Então, foi uma visão aí que eu procuro, até para que o livro interessasse a Itália como me interessou, que mostrasse também esses elos. Tem lá todo a atuação ciclo-mafiosa, ciclo norte-americana, nos Estados Unidos, a Pizza Connection, a Iron Tower. Aliás, a Pizza Connection, que se vendia pizza, se dava nota fiscal, mas não se fazia uma pizza. E quem fez isso? Antonino Salamone. A hora que ele precisou fugir dos Estados Unidos, ele veio para onde? Para o Brasil. E com carteira assinada de quem? Do Castor de Andrade. Então, tem tudo isso, essas ligações, esses pontos. É um olhar muito pessoal. E tem toda uma análise de outra coisa que o Brasil destruiu, que a Itália teve uma experiência excepcional. Inclusive, esse é o tema do momento lá, em razão de uma greve de fome de um anarquista. Mas existe um cárcere duro, com toda uma legislação que está no Código Penitenciário. Atenção, no Brasil não tem Código Penitenciário, mas tem toda uma legislação que pega e que entrou nela, várias pessoas entraram nela, não só com relação ao crime, mas com relação ao terrorismo. E aí entrou o Battisti, que já não está mais em cárcere duro há 2 meses. Em razão da confissão, do bom comportamento, ele passou a um cárcere comum, não mais um cárcere vigiado, duro, e que o Brasil diz que tem, que na realidade começa em São Paulo com o governo Alckmin, que faz um rascunho do artigo 46, mal e porcamente, atenção, mal e porcamente, e acha que ele implantou um regime de cárcere duro. Tem até o nosso RDD, né? É o regime diferenciado. Então, isso que foi avacalhado no Brasil, que não é levado ao mínimo, mas que tem importância muito grande na Itália. Até o Matteo Messina Denaro está tentando já entrar como colaborador de justiça, e uma das condições seria ele ficar fora desse regime de cárcere duro. Você está me falando um negócio que assim, é a base de uma narrativa aqui no Brasil que desconstruiu justamente a lei de colaboração premiada, né? Assim, a gente houve toda uma construção argumentativa por parte da defesa de diversos réus, no caso aqui da Lava Jato, que é o caso mais emblemático nosso, criticando a prisão
com fins de delação, né? Eu não sei se estão querendo ainda que o Anderson Torres delate, por isso estão mantendo ele preso, que cada hora... Isso é absurdo, né? Então, isso é uma coação absurda de se manter preso para se delatar. Isso é coisa aí da cabeça do Dallagnol, de um Moro, isso é absurdo.